o governo procura iguale... Isso. Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Papo Nerd. Estamos aqui de novo, né, Thiago? Isso aí, voltamos de novo depois de um tempinho, né? Isso aí, depois de um hiato aí, né? Nas gravações. Tivemos alguns contratempos, voltando essa semana com mais vídeo e dessa vez uma dica de leitura. Isso aí, né, Thiago? Dica de leitura especial, pseudônimo Mr. Queen. Mr. Queen, isso aí, da autora Lorraine Pivato. O Papo Nerd participou do Book Tour, né? Isso. Então a gente vai passar esse livro agora para um outro blog, um outro canal, e a gente vai deixar aqui agora as nossas impressões, né? Isso. Sobre o livro. Ela fez o exemplar apenas para o Book Tour. É exclusivo. Isso aí, exclusivo. Então ela tá com um pretexto de mandar isso para alguma editora, e eu acredito, cara, eu boto fé nesse livro aqui. É isso aí. Bom, é um livro de ficção. A história começa numa data específica, que é o dia 21/12/2012, não é? Isso aí. E aquela história da profecia maia. Algo que aconteceu, no caso, a suposta profecia do fim do mundo, né, feita pelos maias. Isso. E ela parte dessa ideia aí, né, para poder Exatamente. gerar a história dela. Isso aí. Essa data, ela acaba coincidindo com o aniversário da protagonista. Ela começa contando a história da Regina Brandão. Isso. Né? Que é uma empresária que está assim, dos 40, 45 anos, nessa faixa aí, bem sucedida, né? Então ela assume a presidência da empresa, né? Ela assume o lugar do pai dela na presidência, só que ela está passando por um momento conturbado, né? Relacionamento dela com o marido, ela não tem filho, e ela acaba descobrindo algo, né? E cometendo algo, justamente nesse dia do aniversário. Ou seja, ali é o marco zero, né? Ali realmente a gente começa a conhecer a história dela. Só que nesse mesmo dia acontece esse fenômeno, né, que muda a vida de todo mundo. Isso né? aí. Porque as pessoas começam a acordar, né, sem saber onde estão, sem saber o que aconteceu, e começam a perceber que alguma coisa mudou no mundo. Isso, né? São poucos sobreviventes, né? Isso. Não são muitas pessoas. Aí eles começam a se questionar, né? A falar, não, por que eu sobrevivi e fulano não sobreviveu, É né? como se ocorresse um fenômeno e houvesse uma seleção, né? Isso. E aquelas pessoas que estão ali, que sobreviveram, né, foram escolhidas para estar ali por algum motivo, e eles não sabem. Aí começa toda a história, né? Isso aí. A escrita da autora, ela trabalha de uma forma assim, peculiar, né? Ela consegue te colocar naquele mundo, te dar os fatos ali, onde a autora ela toma um cuidado enorme para escrever essa ficção. Porque as pessoas não se lembram, mas de alguma forma elas acabam sabendo que você vai ter duas vidas. Ou seja, a primeira vida você vai viver até os 70 anos. Nem um minuto a mais, nem a menos. Certinho. Certinho. Então, e tem o detalhe de que não existem mais mortes prematuras. De alguma forma eles são avisados por sonhos, ninguém vai ficar doente assim, ninguém vai sofrer acidente, se sofrer acidente não vai morrer. A pessoa não consegue se matar. Não consegue se matar. Existe um segredo por trás disso tudo, dessas duas vidas, que ela não te dá de bandeja isso. Ela vai amarrando a história toda, né, a ponto de você ter que ir juntando as peças e ter que ir até o final para descobrir realmente o que é esse fenômeno todo, né? O que acontece para as pessoas poderem morrer, né? A explicação disso tudo. Então você tem que ler o livro todo, não tem jeito. A segunda vida começa aos 20 anos e vai dos 20 aos 100. Ou seja, a pessoa chega até os 70, volta à idade de 20 anos e vive até 100 anos. Isso, né? Totalizando 150 anos. Nem um minuto a mais, nem a menos. Então, as pessoas que sobrevivem, elas vão iniciando uma nova sociedade em cima daquilo. O dinheiro é banido, não existe mais o dinheiro, cria-se como se fosse uma sociedade
socialista. Igualitária, né? O governo procura igualar todas as pessoas. Pode trabalhar em determinada área, você vai subindo de nível, não é? Como o dinheiro é banido, eles criam uma forma de, como se fosse uma pontuação, que é a chamada uma escala, né? Com medição de status, né? Isso aí. E o interessante é você ver que a sociedade humana ela é falha, não é? Então, se não existe o dinheiro, que seria o que mandaria, né? Como na sociedade capitalista o dinheiro, vamos dizer que o dinheiro manda. Nessa nova sociedade aqui, o ser humano ele acaba ficando escravo dessa pontuação. O governo institui uma pontuação, né? Uma nova forma de se ter status, né? Então as pessoas, independente da área que elas trabalham, da função que elas exercem na sociedade, elas vão atrás de melhorar essa pontuação. E de tempo em tempo o governo ele atualiza. Então você pode ganhar mais posições e ter um status melhor na sociedade, ou perder posições e pontuação, né? E diminuir seu status, né? Cair seu status. Porque não tem mais dinheiro, e é como você comentou que a sociedade, o ser humano é muito falho. Então se era para todo mundo ser igual, o ser humano procura algo para poder se sobressair aos outros. Ele tem que encontrar uma maneira, né? De ser o melhor, de ter uma posição melhor. Isso aí. A mensagem que ela traz é muito bonita, essa mensagem. Dá a impressão de que você, poxa, se eu estou vivendo novamente, né? Eu estou tendo uma nova chance, eu posso fazer coisas que eu não fiz, eu posso me tornar uma pessoa melhor. Isso. Ou seja, o ser humano sempre tem a oportunidade de melhorar, né? Isso. Ela faz alusão a esse fenômeno que acontece, né? Mas o ser humano ele sempre tem um ponto na vida dele que ele pode, né, mudar a direção da vida dele, pode melhorar se ele fazia coisas que eram prejudiciais para ele ou para os outros, ele pode melhorar nisso, assim como aqueles que são bons também, em uma certa ocasião, podem, né, mudar, sei lá, sua personalidade, seu caráter e fazer coisas ruins. Mas o ser humano sempre tem uma nova oportunidade. Exatamente. Né? E é isso que ela mostra, dando a visão de que na história dela, o ser humano tem duas oportunidades de viver. Né? Ela vai até os 70, depois volta aos 20 e vive tudo de novo até os 100. Né? Então aí está a oportunidade dele fazer coisas que ele não tinha feito, ou coisas que podem melhorar aquilo que ele por acaso fez de ruim. Gente, até a metade do livro você não entende o porquê do livro chamar Pseudônimo Mr. Queen. Só que conforme você vai chegando na metade da história ali, mais ou menos, ela mostra que ao mesmo tempo que existem pessoas que procuram status com essa pontuação, existem também os fantasmas, que são aqueles que não concordam com essa forma de pontuação. Então eles vão lá e simplesmente eles abdicam dessa pontuação. Falam, a partir de hoje eu quero me registrar como fantasma, então eu posso continuar trabalhando, obtendo essa pontuação, mas como pseudônimo. Então, é aí que surge esse pseudônimo, Mr. Queen, que seria como se fosse um poeta, né? Ele acaba crescendo muito. Então é como se fosse o superstar mesmo da época. E você só descobre no final do livro, na última página, quem é o pseudônimo Mr. Queen. Isso aí, ó, eu tenho que realmente tirar o chapéu. Foi uma habilidade enorme. Ou seja, é uma história bem diferente, pelo menos das que eu já li, né, de vários livros que eu já li de ficção. Uma história bem diferente, né, e bem amarrada, bem escrita, muito bem bolada. Isso aí. É um livro que me surpreendeu muito. A escrita dela, além de ser uma escrita assim, que te convida, né? Ela te traz cada vez mais para dentro da história. Eu fiquei muito surpreso. Então eu tenho fé, eu boto fé nesse livro aqui. Isso aí. Nós indicamos, acho que vale a pena todo mundo conhecer a autora, a história. Isso. Né? E se você não conhece, fica aí a nossa dica, né? Para que tão logo a gente consiga ter esse livro nas livrarias, à venda, para que todo mundo tenha acesso, né, a essa história. Dentre tantos livros que a gente lê, né? Pegar livros de autores desconhecidos e ver que tem qualidade de escrita, de história, né? Isso. Esse é um desses livros, isso né? aí. Que vale a pena. Com certeza. A autora é gaúcha de Porto Alegre, né?
e trabalha com tecnologia da informação. Então a gente vê que ela usa muito dessa habilidade dela aqui na história. Ela usa coisas que ela adquiriu, né, com esse trabalho, com o estudo dela, e inseriu nessa história aqui, que é um hobby, né? A escrita para ela é um hobby. Então ela pegou, trouxe, assim como todo livro, né, você traz coisas de outros lugares e insere na história. Mas o que ela faz aqui é impressionante. O trabalho dela, ela está de parabéns. Isso aí. Então essa é a nossa dica. Né? Isso aí, essa é a nossa dica. E torcemos muito por você, Lorraine. Grande abraço para ela, né? Isso, um grande abraço e que esse livro faça realmente muito sucesso. Sucesso, isso aí. Então, ó, aproveita, se inscreve aí no canal se você não é inscrito. Isso aí. Curte o vídeo, né? Comenta aí. E um abraço do pseudônimo Igor José. Um abraço. Pseudônimo 57. Beleza, então galera, essa aqui foi mais uma dica de leitura, né, do canal Papo Nerd. E deixamos aqui um abraço carinhoso para vocês e até a próxima. Até a próxima então. Valeu. Valeu. Tchau.